Bom, vamos dar uma aplicação então de satisfatibilidade de expressões booleanas ou de expressões proposicionais. Tá? Problema das N rainhas. Tá? Tem essa figura aqui, como vocês podem ver. Nesse caso, N igual a 8. Tá? O tabuleiro de xadrez é 8 por 8, né? Então, nesse caso, N igual a 8. Não. Rainha, todo mundo sabe, é aquela peça que anda na horizontal, na vertical e na diagonal, quantas casas quiser, né? Tá, então o problema das N rainhas, ou no caso aqui das 8 rainhas, o problema das N rainhas é colocar N rainhas num tabuleiro N por N, de forma que elas não se ataquem mutuamente. Tá? Ou seja, no caso das N igual a 8, como a gente tem aqui, é um tabuleiro normal de xadrez, 8 por 8, e a gente quer colocar 8 rainhas no tabuleiro de forma que elas não se ataquem. Ou seja, a essa é uma possível configuração. Tá? Você pode ver aqui que essa rainha ela pode se mover para cá, ou pode se mover para cá, tá? Ou ela pode se mover para cá, ou para cá. E observa que em todo o movimento dela, ela não consegue atacar nenhuma outra rainha. Tá? E o mesmo vale para todas as demais. Tá? Isso é o que a gente chama de uma configuração estável. Tá? Colocar as 8 rainhas no tabuleiro de forma que elas não se ataquem é uma configuração estável. Tá? E qualquer semelhança com o problema do conjunto estável, tá? O conjunto vai de vértices. Conjunto não estava certo. Conjunto estável. Tá? De cardinalidade máxima em grafos, tá? Não é mera coincidência, tá? O problema das rainhas é uma instância particular desse problema aqui, tá? Mas nós vamos resolver essa instância particular, tá? Então, o problema das rainhas. O que a gente vai fazer, tem várias formas, obviamente, de resolver isso, tá? É um problema NP difícil, tá? Um problema, a versão de decisão é NP completa, no caso de decisão, tá? No caso geral, tá? Então, isso aqui é um problema NP completo, tá? Na versão de decisão. NP hard na versão de otimização, tá? Mas a gente não vai falar disso agora. O que a gente vai fazer é uma redução, tá? Nós vamos pegar esse problema das rainhas e nós vamos reduzir, tá? Para o problema de satisfatibilidade. Então a gente vai codificar esse problema como um problema de satisfatibilidade de uma expressão proposicional, uma expressão booleana. Então se a gente tiver um solver pro set, a gente pode resolver esse problema das N rainhas, tá? E qual é a ideia aqui? Bom, a ideia primeira é que a gente vai nós vamos numerar as casas, tá? Do tabuleiro e J, então elas vão ser numeradas aqui também, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Nós vamos numerar as casas baseadas nos dois eixos. E a gente vai definir para cada casa do tabuleiro uma variável booleana, ou seja, uma proposição que vai ser indexada para o PI e o PJ, tá? E PI J vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 se, se nós temos uma rainha na casa I, J do tabuleiro. Tá? E o PI igual, o PIJ vai ser 0 em caso contrário.
tá? Obviamente a gente vai ter aqui que o I e o J, eles vão andar de 1 até N, no caso. Tá? Vamos fazer já uma versão para N e não para 8. Então, ou seja, nós vamos ter exatamente N quadrado variáveis P e J, que são variáveis booleanas. Tá? Bom, até aí, tudo bem. Trivial. O que a gente tem que codificar? Bom, a gente tem que codificar que duas rainhas não podem ocupar a mesma horizontal, a mesma vertical e as mesmas diagonais. Tá? Então não é difícil ver o quê? Que se a gente tiver uma rainha na posição P e J, tá? A qualquer outra rainha ela não pode compartilhar o mesmo I ou o mesmo J. Tá? Se compartilhar o mesmo I, vai dar a mesma vertical aqui, né? Tá? Se compartilhar o mesmo J, vai dar a mesma horizontal. E aí temos o caso das duas diagonais, né? Diagonais na direção principal e diagonais nas direções secundárias. Tá? Bom, como é que a gente verifica isso? Isso não é difícil, né? Então, nós temos o quê? Se a gente tiver lá dois quadrados, I e J, e sei lá, I', J', tá? Eles estão na mesma diagonal. Se acontecer o quê? Se o I mais I' for igual ao J mais J', ou se o I menos I' for igual ao J menos J'. Tá? Então, positivo para as principais, negativo para as secundárias. Tá? Então, a gente sabe que não pode ter o I. Se o I for igual ao I', isso implica a mesma vertical. Se o J for igual ao J', isso implica a mesma horizontal. No caso aqui é 6 ou C, né? Tá? E se o I mais I' for igual ao J, J', ou I menos I' igual ao J, J menos J', temos as diagonais. Tá? Então, com isso a gente só tem que fazer o quê? A gente tem que garantir que para todas essas n quadradas variáveis P e J, elas vão tomar valores zeros e uns. Então a gente quer colocar quer que a expressão seja satisfatível, tá? De forma que ela satisfaça essas restrições aqui. Tá? O que a gente tem que garantir então? Bom, não é difícil perceber nesse caso que a gente tem que ter, obviamente, como tem n possíveis linhas, n possíveis colunas e n raízes, tá? Que cada linha vai ter que ter exatamente uma rainha, cada coluna vai ter que ter exatamente uma rainha e cada diagonal vai ter que ter exatamente uma rainha, né? Não mais do que isso. Tá? Então a gente tem que garantir que cada uma dessas linhas horizontais, verticais e diagonais tem uma e somente uma rainha colocada lá. Tá? Bom, como é que a gente codifica isso? Como é que a gente codifica isso usando essas variáveis booleanas, ou seja, essas proposições e os operadores da lógica proposicional que a gente definiu. Ideias? Bom, vamos mudar de página. Como é que a gente garante que uma linha uma linha J possui uma linha horizontal J, uma linha vertical I? Como é que a gente garante que ela tem pelo menos uma rainha? Para uma linha J,
Talvez devesse ter feito o contrário. Como é que eu fiz para o x e y? Deixa eu ver aqui. Vai, troca. Vou trocar aqui. Fica mais fácil para não nos perdermos. Vai. Imagina que as linhas são is, tá? E as colunas são jotas, como a gente está acostumado. Vai. Dá na mesma. Então aí aqui a gente troca aqui. A gente fica mais acostumado aqui. Então o i fica horizontal e o j vertical. Tá. Ok. Então, tava ficando esquisita essa história de linha J aqui. Tá, então, para uma linha I, como é que a gente garante que ela tem pelo menos uma raiz? Ou digamos assim, deixa eu escrever. Deixa eu escrever de forma diferente, vai. Então aqui, a linha I tem pelo menos uma rainha se acontecer o quê? Se na hora que a gente fizer um ou, vamos botar aqui, se na hora que a gente fizer um ou do que? Da coluna 1 até a coluna n, as variáveis p e j são verdadeiras, né? Tá, então se isso aqui for igual a 1, digamos assim. Tá? Vou usar a igualdade. Então, se a gente avaliar essa disjunção aqui, de variáveis p e j, tá? Se ela for igual a 1, então é porque a gente vai ter pelo menos uma rainha aí, né? Tá? Logo, a gente, para expandir isso para todas as demais linhas, como é que a gente faz isso? Todas as n linhas possuem ao menos uma rainha se o quê? Se, sei lá, vamos dar um nome para essa parte da fórmula aqui. Se a hora que a gente fizer um E para todas as linhas, a gente tem pelo menos uma rainha nas colunas. Tá? Então isso garante que a gente tem pelo menos uma rainha em cada linha do tabuleiro. Tá? O que a gente tem que fazer agora? Mas cada linha deve ter, no máximo, uma rainha. Tá? Então a gente tratou aqui em cima o quê? Do limitante inferior. Cada linha tem pelo menos uma rainha. Tá, agora a gente vai tratar do limitante superior. Cada linha tem que ter no máximo uma rainha. Tá, como é que a gente faz isso? Ideias. Logo, deve ser o caso de que o quê? O que deve acontecer? De que, olha agora para as colunas. O que vai acontecer? Temos aqui duas variáveis, então vai, fixa lá uma linha. J e um P e K. Tá. O que tem que acontecer nesses dois casos?
Se ambos forem verdadeiros, é porque, olha, a gente tem uma rainha na coluna J e uma rainha na coluna K, né? Isso aqui está errado, não pode acontecer. Então, em que vai o P, I, J, I, P e K para a J diferente de K, né? Não sejam ambos verdadeiros, tá? Então, para essas duas não serem ambas verdadeiras, em outras palavras, o que deve acontecer aqui? Se a gente não quer que esses dois sejam ambos verdadeiros. Então, pelo menos um da negação deles tem que ser verdadeiro, né? Ou seja, o não PI, J ou o não PI, K deve ser igual a 1, tá? Porque se isso aqui for igual a 1, então é porque pelo menos um deles é. Se um deles é verdadeiro, um deles é igual a 1. E aí implica o quê? Implica que o negativo, a negação é igual a 0, tá? Ou seja, é falso. Então, os dois aqui não podem ser verdadeiros, tá? Então, isso obviamente já dá o quê? Colocando isso para todas as possibilidades, para todas as linhas, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui dá para a gente um Q2. Ops, estou com a cor errada. Para todas as linhas, a gente tem então um Q2 que vai dar o quê? Para toda a linha I, de 1 até N, certo? A gente vai ter o quê? Para toda a coluna J, de 1 até N menos 1. E para toda a coluna K, aí sendo de J mais 1 até N, do que? O não PI J ou não PI, K. Tá? Então, esse aqui é um primeiro componente que garante que cada linha tem pelo menos uma rainha, e aqui garante que cada linha tem no máximo uma rainha. Tá? O que mais a gente precisa disso? Bom, cada coluna, o mesmo vale para a coluna, né? Tá? Então, o mesmo vale para colunas. Isso é, no máximo, uma rainha. Tá? Nota que, no mínimo, essa expressão Q1 já garante também que cada coluna possui pelo menos uma rainha. Tá? Então, a gente já vai colocar rainhas nas colunas. Tá? Então, vai ter quantas quiserem aqui. Tá? As colunas já são garantidas aqui. Mas se você quiser fazer a versão simétrica disso, trocando o I com o I com o J aqui, só vai ficar uma forma um pouco mais longa do que precisaria, tá? Não tem problema nesse caso. Então, bom, no caso para as colunas serem para isso valer, obviamente a gente tem lá o Q3, basta trocar os papéis, né? Então agora a gente tem aqui o J para 1 até N,
do I para 1 até N menos 1, do K para I mais 1 até N, do não agora o P de IJ, ou não P de KJ, tá? Ok, então temos aqui mais um componente. Falta o que agora? Falta os componentes para as diagonais, né? Tá? E o mesmo deve valer para as diagonais. Tá? Então, como é que a gente faz a história das diagonais? Bom, a gente sabe lá o I, quando as diagonais são as mesmas, né? Tá? Então a gente só tem que codificar isso. Então, a gente codifica de uma forma semelhante. Então, por exemplo, o Q4 aqui começa o I com 2 até N. O J vai de 1 até N menos 1. E aqui a gente tem um K que vai de 1 até o mínimo de I menos 1, N menos J. Bom, por que o mínimo aqui? Bom, porque o tabuleiro termina, né? Tá? O tabuleiro simplesmente, dependendo da posição que a rainha tá, não adianta levar essa conta, levar o somatório além desse mínimo, porque simplesmente não vai ter a posição lá para você colocar a rainha, tá? Você vai estar fora do tabuleiro. Então isso aqui também tem que ser a negação de P e J, ou a negação do P I menos K, K mais J. E finalmente o Q5 trata da diagonal do outro tipo, primária. Tá? Então o J vai de 1 até N menos 1. Também agora aqui o K vai de 1 até o mínimo de novo. Só que agora é o N menos I e o N menos J. E aí o não. Ops. O P e J, ou o não do P I mais K, J mais K. Tá? Então temos aqui mais duas partes da expressão. O que a gente faz com isso agora? Tá, então voltando, a gente tem o Q1 que garante que as linhas têm pelo menos uma. Todas as linhas, cada linha tem pelo menos uma rainha. Tá. As colunas, então, também já tem garantia que elas vão ter pelo menos uma rainha. Aí a gente tem a garantia de que todas as linhas, cada linha tem no máximo uma rainha. Aí depois a gente tem a garantia que cada coluna tem no máximo uma rainha. Tem a garantia que cada diagonal a secundária tem no máximo uma rainha. A garantia de que cada diagonal principal tem no máximo uma rainha. Finalmente, como é que a gente então termina a redução do problema? O que a gente quer de fato resolver? A expressão tá aqui, é Q1 e Q2 e Q3 e Q4 e Q5. Tá? Então, se aplicando Q a um set solver, tá? Fornece uma solução para o problema das N rainhas. Tá? Basta o quê? De que forma? Bom, basta colocar as rainhas
nas posições IJ tais que P de IJ é igual a 1. Tá? Nesse caso nem é equivalente, nesse caso é igual. Tá? Então, só isso. Tá? Parte interessante é que também dá para contar quantas soluções existem, né? Tá? É um problema difícil, mas isso foi enumerado, tá? Então, para n igual a 8, existem acho que 92 formas de colocar as rainhas, tá? 92 formas. Aliás, isso é interessante que vocês, sei lá, visita essa página aqui. Não funcionou. Tá, mas vou falar aqui, vocês visitam lá. Tá, existe o quê? A OAS, tá? Que é a online tá? Enciclopédia of Integer Sequences, tá? A enciclopédia online de sequências inteiras, tá? É feita pelo Neil Sloan, tá? Desde 64. E, em particular, esse problema, ele tem a entrada como sequência A30170, tá? É a sequência, então, A000170. Procura por essa sequência na entrada que você vai ver da enciclopédia online, que você vai ver muita informação a respeito dela, tá? E o site é simplesmente o oeis.org. Tá? Tem várias sequências lá, é bem interessante. É um site que eu falo mais para frente, eu menciono ele mais para frente na contagem, mas aqui está o link já, tá? Quando a gente estiver estudando contagem. E esse número, o número de rainhas, obviamente, cresce super rápido, tá? Então, a gente pode ir lá consultar na tabela que se o N for 16, ou seja, se a gente dobrar o número de tabuleiros, tá? Então vai ter 14.772.512 formas, tá? De colocar 16 rainhas no tabuleiro. Tá? Então é um crescimento brutal, né? Legal? E é um exemplo de aplicação simples, porém não trivial, do problema da satisfatibilidade, né? De expressões booleanas ou proposicionais. Tá? Tá, vamos para mais um. Nosso próximo exemplo, Sudoku. Acho que todo mundo sabe, já ouviu falar, ou já jogou Sudoku, mesmo quem não jogou já ouviu falar. Tá? O Sudoku normal, a gente tem um grid, né? Uma grade 9x9, tá? 9 posições, 9x9, que ela é aqui, né? Tá 9x9, e ela é dividida em 9 blocos 3x3, né? Tá? De novo, no caso geral, seria uma grade n por n, onde nós teríamos seria os 3x3 blocos aqui, né? Seria n quadrado, n por n blocos, tá? Então isso aqui seria, o caso geral, na verdade, seria o n quadrado por n quadrado, vai. É isso aqui, tá? E para esse negócio funcionar. Bom, o que a gente quer? A gente quer preencher essas entradas que estão vazias. Algumas entradas vêm pré-preenchidas, né? Com alguns números.
E o que a gente quer fazer é preencher as entradas que estão vazias, de forma que em cada linha, aqui nós temos 9, tá? Vamos fazer uma versão para 9 por 9, que é mais fácil de entender nesse caso, e não vai fazer muita diferença. Sempre que a gente tem aqui, em cada linha, a gente quer que os 9 dígitos de 1 a 9 apareçam exatamente uma vez. E aí, para cada coluna, os 9 dígitos têm que aparecer exatamente uma vez. E agora não são nas diagonais, como eram no caso das rainhas, mas dentro de cada um desses 3x3 grids aqui, todos os dígitos de 1 a 9 devem aparecer. Tá? Então, no caso, sem repetição. Né? Se todos os dígitos têm que aparecer em todas as linhas, não pode ter repetição, todas as colunas não podem ter repetição, e todas os subgrades aqui, subblocos, também não pode ter repetição, porque tem 9 posições em cada uma das linhas, colunas ou subgrades, e tem exatamente 9 dígitos, né? Tá? Esses números que vêm, que aparecem, que já são dados, né? Eles estão lá basicamente para garantir que a solução é única, tá? E que você consiga preencher assim, resolver o jogo, ou seja, preencher as células em brancos, tá? De forma que você faz por raciocínio, tá? E eliminação, ou seja, sem que você precise fazer backtracking, tá? Porque backtracking seria bom, seria meio difícil ficar fazendo backtracking, tá? Você tem que manter a pilha e de repente você está lá longe no jogo e você percebeu que não funciona, você tem que ir voltando. Então, um caso geral seria assim, mas para as pessoas fazerem na mão, isso seria muito trabalho, o jogo não teria feito sucesso algum. Tá? Então, obviamente, esses números estão aqui para guiar, para primeiro reduzir o número de soluções, para que o jogo fique mais interessante, para que a solução seja única, e também para guiar a sua solução na base da eliminação, tá? Que você não precisa fazer backtracking. Por que eu estou falando de backtracking? Bom, porque o Sudoku, como a gente conhece, ele é um caso particular, tá? Do problema de quadrados mágicos, tá? Você pode procurar isso na Wikipedia, tá? E também de 3D matching, tá? Emparelhamento tridimensional, tá? São problemas NP com NP difíceis, no geral, tá? Mas o Sudoku, não, o Sudoku é uma coisa um pouco mais simples. Dado que a solução é única e que você não precisa de backtracking. Mas os algoritmos de solução, bom, tem vários. O que a gente vai fornecer aqui é uma redução de novo, tá? A gente foi fornecer uma redução por set. Então, se a gente tem um set solver, o set é um problema que é NP completo, né, na versão na decisão, então ele é suficiente para resolver o Sudoku, tá? Bom, como é que funciona a redução disso? De novo, a gente vai ter as linhas indexadas por I, as colunas indexadas por J, e agora em cada célula, a I ou J aqui, digamos assim, a gente pode ter 9 valores distintos, né? Então agora não é mais só, tem uma rainha ali ou não. 9 valores distintos. Então para cada célula, a gente vai ter uma variável, tá? P, tá? Digamos assim, o I e o J, eles estão entre 1 e 9, tá? E o N aqui também está entre 1 e 9, tá? Que o P e J, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual, acho que deixa eu botar isso aqui assim, o PJ N, ele é igual a 1 se o valor N ocorre na célula IJ. Tá? Aí vai ser 0 em caso contrário. Então, a gente tem lá uma variável, tem 9 variáveis para cada célula, né? No caso 9 por 9, então a gente tem
a 9 vezes 9 vezes 9, 729 variáveis P e J. Tá? E de novo, o que a gente tem que garantir agora? A gente tem que garantir que cada número ocorre pelo menos uma vez em cada linha, pelo menos uma vez em cada coluna, pelo menos uma vez em cada bloco, tá? Interior aqui. E também que ocorre no máximo uma vez, né? Que não ocorre com repetição. E a gente também tem que colocar o que? Que certos números forem dados. Porque se a gente fornece um grid 9 por 9 completamente limpo, tem uma solução trivial aí, né? Tá? Então aí eu vou deixar para vocês pensarem qual é. Não tem nem que fazer redução nenhuma, você já dá a solução de cara. Então, obviamente, a solução tem que respeitar os números que foram dados. Tá? Esse grid aqui eu tirei do Wikipedia, tá? E aí lá no Wikipedia tem também a solução, tá? Que é essa aqui. Tá? Esse é o nosso sudoku preenchido. Tá? Então, o que interessa aqui, vamos, por exemplo, esse 4 aqui, tá? Indica aqui o quê? Indica que essa aqui é a linha 1, essa aqui é a coluna J igual a 3, né? 1, 2, 3. Então isso aqui, e o 4 tá aqui, indica que não. Então o nosso P1, 3, 4, tá? Ele vai ser verdadeiro. E aí também implica o quê? E implica que a gente vai ter que todos os P's, 1, 3, N', vai ter que ser falso. E esse N' aqui, ele é diferente de 4, né? Mas o N' varre, então, de 1 até 9. Tem que garantir tudo isso. Isso para cada linha, para cada coluna e para cada bloco que a gente tem ali dentro. Tá? Então, assim, antes de ver a resposta, tenta fazer. Isso, vai. Tenta escrever as relações para isso aqui. É bem, ou pelo menos para as linhas e para as colunas, vai. Então, se não achar como fazer o bloco aqui, tudo bem, mas tenta escrever para as linhas e para as colunas, que é uma relação, é simples, mas é interessante. E a resposta basicamente a gente deu no caso das rainhas, vai. Vê lá como é que fica isso. Bom, o que a gente tem? Deixa eu voltar para a cor aqui. Vamos fazer os casos das linhas, vai. Como é que a gente diz lá que a linha I contém o valor N? Tá? Qual é a ideia disso aqui? Bom, a ideia é que a gente varre todas as colunas, né? O J indo de 1 até 9 nesse caso, e o PI JN tem que ser verdadeiro, né? Tá? Bom, como é que a gente varre todas as linhas? Ou basicamente varre todos os valores? Vai. Varrendo N, a gente sabe que o N vai de 1 até 9 nesse caso, né? A gente vai ter o quê? Tem que fazer a conjunção, que nem a gente fez no caso das rainhas. Então, o J agora tem que ser 1 até 9, do P, I, J, N. Varrendo todas as linhas, ou seja, o I de 1 até 9, a gente tem que botar uma outra conjunção, né? O I de 1 até 9, o N de 1 até 9, o J, agora só que o J é o J de 1 até 9, P, I, J, N, tá? E isso aqui pode ser o nosso, sei lá, Q1, tá? Então, isso aqui garante que todas as linhas têm todos os números, né? Tá? Isso aqui que acontece, tá? Observa que é uma situação simétrica para cada coluna, né? Tá? Assim, então, todas as linhas têm todos os números, tá? É o que a gente tem aqui. Todas as linhas
possuem todos os dígitos, vai. De 1 a 9. Tá? A gente pode fazer o mesmo para as colunas, né? Basta fazer o quê? Basta inverter o i com o j, né? Tá? Então isso aqui ficaria j igual a 1 até 9, do e do n igual a 1 até 9, do ou do i igual a 1 até 9, do p i j n. Tá? E isso aqui, o nosso Q2, então, o que a gente tem nele? Todas as colunas possuem todos os dígitos de 1 a 9. Bom, o que mais a gente precisa garantir aqui? A gente precisa garantir que todos os blocos 3x3 também possuam todos os dígitos de 1 a 9, né? Tá bom, como é que a gente indexa esses bloquinhos? Alguma ideia? Não. Cada bloquinho tem lá valores 1, 2 e 3 dentro dele, né? Vamos assim, vai, é 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 3,1 até 3,3, né? E são 3 dentro deles, né? Então a gente usa duas variáveis auxiliares para ajudar a indexar isso aqui, tá? Para fazer as colunas e as linhas, tá? Então essa é a forma clássica de fazer isso. Tá? Então, espera aí, a gente precisa ir para lá. Então, sei lá, a gente precisa de uma variável auxiliar para indexar os blocos aqui dentro, né? Ou seja, a gente vai andar com os bloquinhos agora 1 até 3. Tá? Então a gente precisa de uma variável auxiliar para dizer em qual bloco a gente está. Né? E aqui começa, isso aqui seria um bloco, 2, 3, e a mesma coisa a gente tem aqui, 1, 2, 3. Tá? Então a gente pode, por exemplo, fazer um R aqui e sei lá, um S aqui, e aí a gente ainda tem o IJ dentro. Né? Então seria lá um R o quê? Um R vezes o I. A gente sabe que os blocos são 3, né? Então seria 3R mais I e seria o 3S mais J, né? Tá? Ele vai dizer exatamente aonde a gente está dentro dos bloquinhos, tá? Então, se você não entendeu isso aqui, para um tempo e presta atenção. Isso aqui é uma forma clássica de indexar esses blocos, tá? Então, se você precisar, gasta um tempo para se convencer que isso funciona de verdade. Tá? Então, a gente só tem que botar aqui, sei lá, vamos botar para o R indo de 0 até 2 e para o S indo de 0 até 2 e aí a gente tem o N indo de 1 até 9 para todos os dígitos, e aí sim a gente precisa para o I indo de 1 até 3 e para o J indo de 1 até 3, aí do P 3R mais I, 3S mais J e N. Tá? Então esse aqui é o Q3, ele garante que os bloquinhos estão funcionando. Tá? Então, isso aqui garante que todos os subblocos têm todos os dígitos. Ok, bom, mas o que mais a gente precisa fazer? Observe aqui, em nenhum momento a gente está agora impedindo que dígitos repetidos apareçam, né? Bom, de certa forma tá, porque o número de dígitos são 9, a gente tem 9 posições ali, tá? Só tem uma questão que a gente não está tratando aqui, que é o quê? A gente não está proibindo ou coibindo que mais de um dígito tem de ser colocado na mesma célula.
Tá? Lembra, agora a gente tem, para um mesmo I e J, a gente tem 9 variáveis diferentes. Então a gente tem que proibir o quê? Que essas variáveis tenham, para um mesmo I e J, que essas variáveis tenham o mesmo, com valores de n distintos, que elas sejam ambas verdadeiras, tá? Então é isso que a gente tem que fazer. E isso a gente consegue com uma implicação simples, tá? Por exemplo, aqui qual que é o valor que a gente tem que botar agora? Q4, né? Tá? Então, o Q4 vai ter que ser o quê? Eu estou na cor certa? Whatever. A gente tem que botar o quê? Que para cada linha que a gente tiver, tá? Por exemplo, a cada I de 1 até 9, e para cada a coluna que a gente tiver, também indo de 1 até 9, e aí para cada os valores que a gente tiver, né, sei lá, de n indo de 1 até 9, e aí para um outro valor de n, que também tem que ser diferente, tá? Aqui a gente podia escrever assim, né, n1 até 9, n' é diferente de n, tá? Porque os pares, mas aí os pares podem ser ordenados, né? Então, acho que dá para a gente escrever assim, sei lá, n indo de 8 e até o n' indo de n mais 1 até 9, né? Fazendo todos os possíveis pares. Isso aqui tem que garantir o quê? Que as duas variáveis, PI, JN e o PI, JN', que elas não sejam ambas verdadeiras, tá? Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso com uma coisa desse tipo, tá? Então, se a primeira aqui for verdadeira e a segunda também for verdadeira, a negação vai dar falso, então a proposição aqui vai dar falso. Como é E de todo mundo, todo Q4 vai dar falso, tá? E isso aqui não vai funcionar. Então, se a primeira for falsa, a segunda pode ser verdadeira e tudo bem, tá? Então, isso funciona. Isso garante que apenas uma, tá? Então, isso temos aqui mais um bloquinho, mais um ingrediente, tá? Isso aqui garante que um único dígito é usado por célula, tá? E essa é uma construção muito comum, tá? Finalmente, falta o quê? Resta indicar os valores que já estão preenchidos. Né? Bom, mas isso aqui a gente faz como isso? A gente tem que dizer que aquelas variáveis são verdadeiras, né? Tá? Então, como é que a gente forçaria a variável ser verdadeira? Imagina lá que você tem uma posição P, I, J, N, tá? Você quer dizer que aquela posição, a posição IJ tem o valor N, tá? Ela tem que ser verdadeira. Então isso implica o quê? Seria uma coisa desse tipo, né? 1 implica PIJN, tá? E a gente teria que fazer um E disso aqui para todas as possíveis posições, né? Tá? Então seria aqui um E, tá? Para todos os pares I, J e N, tais que o dígito N ocorre na célula IJ para 1 menor ou igual a I, J menor ou igual a 9, né? Tá? É isso que ocorre, tá? Então, isso aqui tem que ser para I, J, N. Bom, isso aqui dá o quê? Talvez tenha umas simplificações aqui podem ser feitas, né? Isso aqui, a implicação é o quê? A gente sabe que é não 1 ou P, I, J, N, né? Então, não A ou B, né?
Tá, então não 1, isso aqui dá exatamente o quê? O 0. Então, bom, 0 ou PIJN, a gente sabe o quê? Que, bom, o 0 é o neutro da disjunção, né? Então isso aqui é equivalente só a PIJN, né? Tá? Então a gente pode trocar isso aqui por simplesmente PIJN, tá? Então, e esse aqui é um outro... Ops, estou na cor errada. E esse aqui é um outro ingrediente do nosso Sudoku, tá? Como é que termina a historinha? Bom, termina do jeito que a gente já imagina, né? Tá? Finalmente, o Q é igual a Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, tá? E aí, se você aplica isso assim, aplica Q num set solver e obtém a resposta, tá? Da mesma forma. Bem bacana, né? Tá? Bom, a verdade é o seguinte, o set, ele é completo para uma máquina de Turing, tá? Então, todo problema que está na classe NP, ou seja, todo problema para o qual a gente consegue verificar em tempo polinomial, tá? Ele tem uma expressão proposicional equivalente, tá? Bom, a gente pode ir até um pouco além disso, para uns problemas que estão além de NP, mas eu não vou parar por aqui, tá? Então, eu vou dar algum outro exemplo de algum outro problema para vocês fazerem a codificação em set. Isso vem na lista de exercícios, tá? E acho que agora eu encerro esse vídeo por aqui.